Não faz muito tempo, a Espanha era um dos 10 países mais ricos do mundo. Invejada, parecia invencível, inclusive no futebol. Até que a crise atingiu a zona do euro e sacudiu as convicções da porção mais orgulhosa da Península Ibérica. El carácter español es siempre muy trágico. De repente, hace 5 años pensábamos que íbamos a sobrepasar a los italianos y a los alemanes, y ahora de repente somos los peores del mundo y estamos flagelándonos, ¿no? Eso es muy, muy español, ¿no? O maior impacto foi no mercado de trabalho. O problema castiga principalmente os jovens, representantes da primeira geração de espanhóis, que não vai conseguir superar o padrão de vida dos pais. Tengo pensado en un plazo más largo si no encuentro trabajo aquí y salir de España. O governo espanhol e alguns economistas reconhecem que 2013 ainda fecha em recessão, mas afirmam que o pior da crise já passou. E qual é o sentimento da população? La crisis la estamos padeciendo todos. Pero bueno, hay que aguantar lo que hay. Estos son zonas o temporadas cíclicas. Agosto trouxe uma boa notícia para a zona do euro. Depois de 1 ano e meio em recessão, a economia do bloco conseguiu enfim crescer. A Espanha ainda não. Neste Globo News especial, você vai ver que apesar das dificuldades, o país exibe os frutos de 14 anos seguidos de expansão. Está pronto em termos de infraestrutura e é uma potência turística, um dos 3 mais visitados do mundo. Excelente, muy bonito, la atención es buena. Buenas playas, buenos sitios. I love the sun, I love the people, I love the food, I love the culture. Do ponto mais alto do teleférico de Montjuïc, uma visão da segunda maior cidade espanhola. Cercada de guindastes, a inacabada Sagrada Família chama a atenção. Mas Barcelona tem arte de Gaudí, de Picasso e muito mais para oferecer aos turistas. Barcelona is really nice. They have, for me, they have everything. The Rambla is really, really nice. A capital da Catalunha é hoje a cidade mais visitada da Espanha. Uma vocação que ganhou força a partir da preparação para os Jogos Olímpicos de 92. Foi nessa época que houve um enorme investimento na remodelação do Porto de Barcelona, o que se mostrou um excelente negócio. São 29 quilômetros de linhas de atracação. É o que se conhece como um porto diversificado. Por ele, são embarcados e desembarcados os mais diversos tipos de mercadorias. Em valor de movimentação, é o porto mais importante da Espanha. A área total de 12 quilômetros quadrados avança pelo mar. Mas o Porto de Barcelona está integrado à cidade. Em torno dele, há hotéis, shoppings e áreas comerciais. El puerto pone a disposición de la ciudad pues instalaciones que el gran beneficiario precisamente es la ciudad. En el ámbito de cruceros estamos hablando que la industria crucerística en Barcelona está generando aproximadamente cada año más de 300 millones de euros que recibe la ciudad. O turismo tem sido um dos pilares de resistência da economia espanhola nestes tempos de crise. O país recebeu no ano passado 60 milhões de visitantes. No ranking mundial, só perde para os Estados Unidos e França. Ajuda bastante o fato de ser hoje muito fácil circular pela Espanha. España ha hecho una inversión muy importante en infraestructuras y lo ha hecho en los últimos 30 años. España ha invertido en puertos, en aeropuertos, en carreteras y en ferrocarril. Y especialmente ha hecho una apuesta muy importante por el ferrocarril, por un ferrocarril del siglo XXI, por la alta velocidad. Y hoy en España, como sabe, somos el primer país europeo en alta velocidad, casi 3.000 kilómetros de alta velocidad, y el segundo en el mundo después de China. Estamos na estação ferroviária de Atocha, a mais movimentada da capital espanhola e também uma das mais belas. O átrio foi transformado num jardim com palmeiras. O edifício em ferro e vidro foi projetado por Alberto Palacios e Gustavo Eiffel. Daqui partem trens de metrô,
de longas distâncias e também trens de alta velocidade. O diretor da empresa que administra o sistema ferroviário da Espanha afirma que a pontualidade dos trens chega a 99%. E quando não há a pontualidade, qual é a punição que a empresa tem? Bueno, cuando un tren llega con retraso, en función del retraso que acumule, se le devuelve el importe del billete al viajero. Es decir, el viajero hace el trayecto gratuito. ¿Y cuál a margen de tolerancia para se aceitar? Según las líneas, pero está en el entorno de los 10-15 minutos. Na sala de controle, sofisticado sistema batizado de Da Vinci garante a qualidade dos serviços. Bem, eu queria que você nos explicasse, a partir desse sistema de controle, como vocês fazem para assegurar a questão da pontualidade y da seguridad de operación de los trens. Correcto, pues si queréis pasamos a mostraroslo en la pantalla. La herramienta comprueba que no hay ningún otro tren, que no hay ninguna aguja enclavada, una serie de sistemas. Si considera que es correcto, abre esta señal en verde, abre de nuevo esta otra señal en verde y permite que el tren circule de manera correcta hasta llegar a la siguiente señal. Y el tren circula correctamente y en la previsión adecuada. Apesar da tecnologia, o sistema não está imune a problemas. Em julho, trem rápido que circulava a uma velocidade acima da permitida descarrilou em Santiago de Compostela. O condutor falava ao telefone no momento do acidente, que provocou a morte de 79 pessoas. A tragédia levou a ministra do Fomento a determinar a revisão dos sistemas de controle, dos procedimentos e dos limites máximos de velocidade de toda a rede ferroviária do país. Duro golpe na imagem construída a custo de 45 bilhões de euros ao longo de 3 décadas. Mas o investimento em trens rápidos não vai desacelerar, mesmo na crise. Mientras yo hablo con usted, se están construyendo infraestructuras de alta velocidad en España. Acabamos de inaugurar la alta velocidad que llega a la frontera francesa. Esas infraestructuras de alta velocidad no solo es que las hayamos hecho en el pasado, es que seguimos haciendo infraestructuras, pero hacemos aquellas infraestructuras que son necesarias. Yo sí viajo habitualmente y la única manera de ahorrar tiempo y llegar a trabajar no cansado al sitio y demás, pues está bien por eso. Es una manera de llegar rápido, ¿no? A donde quieras ir. Sí, yo lo utilizo mucho por trabajo y la verdad siempre que puedo también a nivel personal. Creo que el tren es una forma de viajar que te permite disfrutar del trayecto, del mientras tanto, ¿no? Y ahí está un poco la esencia del viaje. As paisagens espanholas convidam a viagens e as estradas do país, seguras e bem sinalizadas, também permitem esse prazer. Nesta, construída com dinheiro privado, cada veículo que passa é registrado eletronicamente. 43 câmeras e 30 pessoas fazem o controle. Ao final de cada mês, a conta do pedágio é enviada ao governo. A concessão da Autovia del Camino é por 30 anos. Desde 2007, só houve aqui 4 acidentes fatais. Foi de carro que viajamos até Rioja, uma das mais conhecidas e tradicionais regiões produtoras de vinhos da Espanha. No alto, as montanhas. Nos vales, os vinhedos. E as bodegas vão surgindo. Uma delas abriga o Museu do Vinho, reconhecido como o melhor do mundo. Fantastic. It's a wonderful and beautiful museum. O rigor da mais moderna tecnologia dita a produção e o envelhecimento da bebida.
De aquí hasta la botella ya sabemos prácticamente todo lo que ha pasado en el vino. Pues si hubiera algún problema en el futuro, podríamos volver hacia atrás y mirar las anotaciones y digamos, pues esa botella sale de la parcela no sé qué, tal... Na loja da bodega, a crise aumentou a presença dos turistas estrangeiros. Si fuéramos 5 años atrás, pues el porcentaje de turistas extranjeros que venían a Dinastía Vivanco, aquí a Briones, a La Rioja, pues era de un 8, entre un 8 y un 10%. Ahí estamos casi ya en un 25%. Com apenas 9 anos de existência, a bodega exporta para 37 países e teve de seus principais produtos incluído na lista dos 100 melhores vinhos do mundo da revista Wine Spectator. Qual é o segredo para se fazer bom vinho? Trabajo y respeto. Buscar la mínima intervención para respetar al máximo esos diálogos que hay entre la naturaleza, el clima, el suelo, la planta y la propia uva. Eso al final es lo que intentamos nosotros embotellar, ¿no? Quem passeia pelas ruas da capital espanhola não percebe país em crise. Há pouco mais de 2 anos, esta mesma Plaza del Sol, do centro de Madrid, estava lotada de manifestantes. Em sua maioria, jovens que já não estudavam, mas tampouco encontravam trabalho. Eram os indignados. Eles protestavam contra as medidas de austeridade adotadas para combater a crise e reivindicavam mudanças na política, reverberando a Primavera Árabe. Hoje, a sensação na área da Puerta del Sol é de vida que segue, mas só até conversar com um jovem que faz bico por ali. Tal y como están las cosas, pues no hay mucho trabajo. La gente, si puede despedir a gente para tener que pagar menos, lo va a hacer. Entonces, nada, pues encontré esto y echando currículos por la gente. A ver si me contratan en algún lado. Metade dos espanhóis de até 25 anos está hoje sem emprego. Uma realidade que vai deixar marcas em toda uma geração. Esas personas que están en la etapa vital en la que deberían y normalmente intentan formar su propia familia, tener su propia vivienda, si no pueden acceder al trabajo, todo se pospone y esto puede tener efectos largos sobre, por ejemplo, nuestra natalidad en el futuro. Por 5 meses seguidos já, o número total de desempregados na Espanha vem caindo, devagarinho, o que não acontecia desde 2007. Mas não há como festejar percentual de desocupados que passa de 26%. Un poco desesperante, ¿no? Porque no encuentras trabajo de lo que tú quieres hacer, tienes que coger lo que te sale, eventual, poco tiempo, poco mal pagado. Y entonces es un poco desesperante, sobre todo para las personas que tenemos familia a cargo. España, como sociedad, ha vivido una frustración. Claro, quienes estamos en la economía y vemos las sociedades de la economía, entendemos lo que ha pasado. La gran mayoría de la población no lo entiende. No entiende que realmente por qué se ha producido una crisis de estas características. Hay una causa, que es la deuda externa que se ha acumulado. Pero es difícil explicar esto a la gran mayoría de la población y lo que se ha producido es una frustración colectiva, ¿no? Es un país que ha vivido casi 14 años de crecimiento económico, desde mitad de la década de los 90, una creación de empleo espléndida y de pronto se ha cortado, ¿no? Es como haber llegado a un abismo, ¿no? Y eso ha producido una frustración social. Ironicamente, a geração que vive o drama do desemprego de maneira mais aguda é a de melhor nível educacional da história recente do país. Uma geração mimada, na visão do escritor Javier Moro. Esta generación no sabe en absoluto porque además ha sido muy mimada, ha crecido precisamente cuando los años del boom, pero era un boom que ahora se ha visto que era en gran parte ficticio, entonces ahora tiene que enfrentarse a la dureza de competir en un mercado global y muchos emigran, claro. España siempre ha sido un país de emigrantes y ahora de alguna manera lo vuelve a ser. Pero eso no es malo.
tampoco, porque volverán y volverán con un conocimiento, una mentalidad y una apertura de espíritu que bien es necesaria en este país. Desde janeiro, uma nova crise se somou à econômica. A denúncia de financiamento ilegal de campanha do partido do primeiro-ministro Mariano Rajoy, o PP. Todo lo que se pueda insinuar es falso. O ex-tesoureiro do partido, Luís Bárcenas, já tinha sido acusado de ter 48 milhões de euros em contas na Suíça e vai ser julgado por evasão fiscal. Quando em Espanha ou em Europa um político se demonstra que é corrupto, que roubou, vai em cadeia. Hoje mesmo que são 12 políticos espanhóis que entraram em cadeia. O administrador, tesoureiro do PP, que criou todo este escândalo de corrupção, ele está já em galera. Nem liberdade provisional, nem fiança, nada. Está na cárcere. O correspondente no Brasil do El País, jornal que fez a denúncia, não acredita que a crise política culmine na renúncia do primeiro-ministro, como pede a oposição socialista. Mas Juan Arias acha que o quadro pode dificultar e muito a retomada econômica. Neste momento, o partido do poder tem muita pouca força para impor novos cortes na economia. As pessoas vão sair de novo na rua, não vão aceitar. Eu acho que Rajoy não vai demitir, mas de alguma forma o partido alguma coisa vai ter que fazer para recomeçar um diálogo político com a oposição, porque são os dois grandes partidos que podem resolver o problema da Espanha, são o PSOE e o PP, são os dois grandes partidos. Se os dois grandes partidos perdem a credibilidade, pode criar um vazio político muito forte na Espanha e pode ficar mais agudos, mais complexos os problemas das nacionalidades. A Catalunha está cada vez pressionando mais para uma independência. O País Vasco sabemos que está sempre lá, é uma coisa latente, que não se consideram espanhóis. Então, este é um grande problema que tem a Espanha, que graças a Deus, por exemplo, não tem o Brasil. Para Javier Moro, os movimentos separatistas que ganharam corpo com a crise são anacrônicos. Eu creo que é absolutamente ridículo que na comunidade valenciana todos os niños estén obligados a escolarizarse en valenciano. ¿Quién habla valenciano en el mundo? ¿A quién le interesa el valenciano? Quiero decir, está muy bien, yo no digo que no lo estudien, pero que obliguen a todos los niños, por razones políticas, a revivir lenguas que no tienen ahora un sentido realmente práctico en sí. ¿Qué sentido tiene? ¿No es mejor que los niños aprendan inglés? Y lo mismo vale para Cataluña. O orgulho dessa identidade própria gera piadas entre os espanhóis. É possível ouvir de um madrilenho que em Bilbao, a capital do País Basco, o cidadão entra numa papelaria e pede: por favor, dê-me o mapa mundi de Bilbao. Mas a cidade é exemplo de uma Espanha que conseguiu se reinventar na crise. Entrou em decadência na década de 80 com a falência da indústria naval e metalúrgica. Hoje, a quarta maior cidade da Espanha é um importante polo de turismo. Uma virada que se deu principalmente a partir da ousada ideia de erguer ali o Museu Guggenheim. En un momento donde la ciudad se encontraba en una situación de crisis y que apostó para una transformación futura donde definió una serie de prioridades. Una de esas prioridades fue reforzar su centralidad cultural y dentro de los esfuerzos para mejorar el nivel de las infraestructuras culturales de la ciudad está esta apuesta por que la ciudad contara con un museo de arte moderno y contemporáneo, con una vocación internacional, con una vocación de servir a una audiencia no solamente regional, sino de todo el mundo. A construção recoberta de titânio, projetada pelo canadense Frank Gehry, parece hoje tão arrojada quanto há 16 anos, quando o museu foi inaugurado. Lá dentro, a grandiosidade do átrio de vidro também impressiona. Grande parte da coleção do Guggenheim de Bilbao é de obras criadas a partir da metade do século XX na Europa e nos Estados Unidos. Na maior galeria, o labirinto da instalação A Questão do Tempo, do artista Richard Serra, seduz o visitante de forma irresistível.
Bueno, el museo ha tenido un impacto importante en la ciudad. Ha sido realmente el proyecto que ha servido de catalizador de toda una serie de un cambio importante en la ciudad, que se ha visto rodeado de muchos otros proyectos que se han desarrollado después. Ha tenido un impacto económico porque ha generado a través de sus visitantes un impacto económico no desdeñable en la ciudad. Aproximadamente de 300-400 millones de euros todos los años se generan como consecuencia de la actividad del museo. Y además ha servido, yo creo que como elemento de proyección de la imagen de la ciudad en el mundo, ¿no? Também no País Basco, o investimento em infraestrutura é aliado do turismo. O metrô de Bilbao ganhou o Prêmio Mundial de Arquitetura. É um dos mais profundos. Quem tem dificuldade para usar escadas pode tomar o elevador na rua e descer na área de embarque. Do norte, viajamos ao sul da Espanha na direção do sol da Andaluzia. A proximidade com a África marca a população. Do continente vizinho, partiram os mouros que ocuparam a região por quase 800 anos. A herança dessa presença está por toda parte. Na Andaluzia de hoje, o sol colabora com a economia. Convivendo com extensos campos de girassol perto de Sevilha, quem faz a mais rica colheita são esses espelhos, essas células que, justapostas, vistas de longe, mas parecem um lago. A tecnologia de hoje faz com que eles girem em sintonia com a trajetória do Sol. Seus raios são assim transformados em energia suficiente para abastecer metade da população de Sevilha. A cidade andava esquecida até o início da década de 90, quando foi sede da Exposição Universal, que coincidiu com o 5º centenário do descobrimento da América. Da foz do rio Guadalquivir, que corta a cidade, e hoje é um de seus cartões postais, Cristóvão Colombo partiu para descobrir o novo continente. O poeta João Cabral de Melo Neto foi o brasileiro que mais fundo mergulhou na alma andaluza. Como cônsul, viveu em Sevilha durante 13 anos. Amou as touradas como uma arte tensionada, marcada pelo rigor, como sua própria poesia. A Sevilha de João Cabral é também agente da Cajicercos, a rua central de Sevilha em forma de serpente. Aqui, contam, ele gostava de se sentar num café, num bar e ver a gente passar. Não há uma luz sobre Sevilha, embora sofra sol e lua. O que há, sim, é uma luz interna, luz que é de dentro, dela és tua. Enfim, luz que tudo que faz o seu estar na vida, vivê-la, a da clara alegria interna, de diamante extremo, de estrela.